Bom, na aula de hoje eu vou começar a estudar um pouquinho sobre os fenômenos ondulatórios, ou seja, essa é a parte 1 da aula. Hoje a gente vai trabalhar com dois fenômenos ondulatórios, o primeiro deles chamado interferência e o segundo deles chamado difração, ok? Então hoje a gente não vai trabalhar com matemática, na verdade tem só uma coisinha um pouquinho mais lógica, mas sem aquelas equações da física que nós estamos acostumados a ver, ok? Vamos começar? Bom, vamos começar a estudar então interferência, tá? Eu vou trazer pra gente aqui uma imagem pra gente poder começar a entender melhor isso. Eu quero que você imagine a seguinte situação. Eu tenho uma corda e nessa corda uma onda é produzida. Então imagina que você está desse lado, você produz uma onda balançando a corda e essa onda então vai se propagando para a direita aqui, certo? Com velocidade para a direita, representada aqui pela seta, e ela possui essa amplitude aqui, ó, 3 quadradinhos, beleza? Em contrapartida, tem alguém do outro lado da corda que também produz uma onda na direção, no sentido oposto, ó, na mesma direção e no sentido oposto. Ou seja, essas duas ondas vão caminhando pela corda e elas estão na parte de cima. Então, só para a gente formalizar aqui, quando as ondas estiverem do mesmo lado, ou seja, se as duas ondas estiverem em cima ou se as duas estiverem embaixo, nós vamos dizer que elas possuem mesma fase. Então essa palavra lado, a gente vai deixar um pouquinho de lado, correto? Nós vamos falar a partir de agora em fase. Tá? Então aqui nós temos uma fase para cima, uma fase para baixo, ou uma fase positiva, ok? Então duas ondas se propagando em direção, no mesmo, em direção, mesma direção, porém em sentidos opostos, e elas vão se encontrar no ponto P. Acontece que a amplitude aqui, ó, desta onda que estou chamando de A1 são 3 quadradinhos, né? Aqui para a gente ter como referência, e essa onda que tem 2 quadradinhos. A pergunta que fica pra gente é o que vai acontecer quando essas duas ondas se encontrarem aqui no ponto P? E a resposta é a seguinte, ó. Você tem uma única onda sendo formada e a amplitude dela é a soma dessas duas amplitudes. Então aqui ó, nós tínhamos 3 de amplitude e aqui nós tínhamos 2 de amplitude. Se nós formos ver, ó, 1, 2, 3, 4, amplitude igual a 5, ok? Então quando as ondas possuem mesma fase, no momento do encontro delas, o tamanho das amplitudes, certo? A amplitude se soma, ok? Então, aqui eu tenho 5. E interessante que ela só vai crescer nesse momento, no momento do encontro, certo? Depois, cada uma vai continuar o seu caminho. Então, essa onda A2 vai continuar indo para cá, como ela estava aqui, então ela vai continuar indo para lá. E a onda 1 vai continuar indo para cá, cada uma com as suas amplitudes iniciais, ou seja, aqui com 2 de amplitude e aqui com 3 de amplitude. Facinho? Tá? Então, definição. Quando ondas possuem mesma fase, a amplitude se soma. E a isso nós damos o nome de interferência construtiva. Ok? Construtiva. Perfeito? Aí a pergunta que fica pra gente responder, então, a próxima pergunta, né? É o seguinte, e se elas tiverem fases invertidas? Exemplo, uma vem por cima e a outra vem por baixo. O que deve acontecer, certo? Eu vou trazer aqui uma segunda imagem, exatamente ilustrando essa situação. Eu tenho a mesma onda A1 se propagando para a direita, e agora eu tenho aquela mesma onda 2, só que não é bem exatamente a mesma, ela está com a fase invertida. Antes ela estava com 2 aqui para cima de amplitude, e ela está com, ó, para baixo agora. Então, ó, nós temos uma inversão de fase, ó. Então, vou até escrever aqui, ó. Fases invertidas. Tá? E aqui, mesma fase. Isso que vai definir. Mesma fase e fases invertidas. Então, se aqui nós somávamos, o que vai acontecer? O que a gente visualiza na prática? Que no momento do encontro delas, aqui tinha 3 para cima, então eu posso considerar como sendo positivo, né? Mais 3, e aqui, ó, menos 2. Quanto é essa conta pra gente aqui no ponto P? Mais 3 menos 2 vai dar mais 1. Então, ó, se você for ver, realmente ficou aqui. Então, o que acontece quando nós temos com ondas em fases inversas, invertidas, né? Nós temos a subtração. Se por acaso esta onda que não tivesse 3, tivesse 2, certo? E essa aqui também tivesse os mesmos 2, no ponto P aqui a corda ia ficar reta, como se não tivesse onda nenhuma. Em compensação, assim como aconteceu no primeiro caso, né, as ondas continuam seguindo seu caminho original. Né? A onda 1, com a amplitude 1 aqui, vai embora para a direita, e a onda 2 continua com dela de 2, correto? Continua aqui com menos 2, e aqui com mais 3, como se nada estivesse acontecido. O importante é que no momento do encontro,
nós temos a subtração. Ok? Mesma fase, soma. Fase invertida, subtrai. Perfeito? Esse nome aqui então, se aqui é construtiva, aqui nós temos uma interferência que nós vamos chamar de interferência destrutiva. Porque nós subtraímos. Destrutiva. Perfeito? Tranquilo? Essa é a ideia então de interferência de ondas. Então, só para fechar esse assunto, quando as ondas possuem a mesma fase, o que acontece? Soma-se a amplitude das ondas. Não importa se essas ondas estão para cima ou para baixo, ou se elas são positivas ou negativas. O exemplo aqui é que as duas eram positivas, mas se as duas fossem negativas, cresceria aqui para baixo, negativo também. Perfeito? Em contrapartida, se for invertida, né, se a fase for invertida, uma para cima e uma para baixo, eu vou subtrair o tamanho de uma e da outra, e aí depois cada uma das segue o seu caminho normal. Perfeito? Interferência é isso. Tranquilo? Deixa eu limpar a nossa tela para a gente poder começar a discutir um outro fenômeno ondulatório, que é a difração. Então, o que a gente entende então por difração, esse segundo fenômeno ondulatório que nós estamos estudando agora? Imagina que venha uma frente de ondas aqui, então uma frente de ondas no mar, por exemplo, e essas ondas encontram uma barreira, um obstáculo, e nesse obstáculo existe uma fenda, existe um espaço em que essas ondas podem se propagar. O que acontece? Se a gente não estivesse vendo essa imagem, a gente poderia imaginar o seguinte, ó, a onda bate aqui, essa parte reflete e volta, e essa parte aqui, ó, né, que está aqui no centro, ela poderia continuar. Então teria uma onda, né, se propagando assim aqui, ó. Correto? Será que é isso que acontece? Não, né? Não é nada disso que vai acontecer. Deixa eu apagar aqui para a gente limpar. O que acontece é o seguinte. Ondas conseguem contornar os obstáculos. E é esse fenômeno que nós damos o nome de difração, okay? Correto? Por esse mesmo motivo, imagine a seguinte situação. Essa foi uma questão do Enem, eu não me lembro de que ano, mas foi uma questão do Enem. A ideia da questão é o seguinte, existe um muro, e no muro tem um furo, certo? Tem uma pessoa de um lado do muro e uma outra pessoa do outro lado do muro. Quando uma pessoa fala, a outra consegue ouvir, né? E a ideia é explicar o porquê que isso acontece. Porque as ondas sonoras, por serem ondas, elas conseguem contornar os obstáculos. E contornando os obstáculos, olha o que acontece. Elas vêm paralelas e elas saem como semicircunferências que vão se propagando. Perfeito? Aí você fala, só isso? Poxa, não tem muito interesse em aprender esse tipo de coisa. Mas olha essa outra imagem. Olha o formato desta baía aqui, na verdade, desse recorte, desse litoral. Por que ele ficou esférico desse jeito, né? Porque tem as ondas chegando de forma paralela à costa e elas encontraram essas barreiras com um único espaço para passar. Então você pode ver que elas vêm paralelas e aqui ó, elas começam a abrir e vão acabar recortando o litoral de forma circular. É aqui que a gente começa a ter uma interdisciplinaridade. Então, o que a gente pode pensar na geografia, né? Então, o fato da geografia desse local apresentar este desenho, esta forma, decorre de um fenômeno físico chamado difração. Eu vou trazer para você uma imagem aqui que vai, uma imagem animada que vai trazer um pouquinho melhor essa ideia, tá? Então, deixa eu pegar ela aqui. Esta daqui, olha lá. Uma frente de ondas chegando, tem um pequeno orifício aqui que separa essas duas barreiras, e aí então ela começa a se propagar assim. Então as ondas se propagam assim. E aí acontece, se eu voltar aqui para essa imagem, a gente pode perceber que o litoral acaba sendo recortado e assumindo essa forma por causa desse fenômeno físico. Mais interessante também é que a gente pode encontrar esse fenômeno de difração, a gente pode identificar em vários locais. Então, por exemplo, essa imagem aqui é do Google Earth, beleza? Tá? E a gente pode procurar lá no Google Earth em algum lugar. Então, assim, para quem não sabe, se você não é meu aluno, eu vou avisando, eu sou de Santos, estou gravando essa aula aqui de Santos, litoral de São Paulo, e eu vou trazer uma imagem que cai certinho pra gente aqui na região mesmo, ó. Então eu vou trazer aqui pra gente, eu vou ampliar um pouquinho. Aqui tá a cidade de Santos, certo? Essa aqui é a Baía de Santos. E você já pode começar a observar que elas já possuem, né, aqui ó, um formato circular, exatamente porque as frentes de onda, quando chegam aqui, elas encontram esses dois obstáculos. E o espaço que ela tem para passar aqui é reduzido, portanto ela vai sofrer difração. Mas mais interessante ainda, que você pode ir chegando um pouquinho mais, e você consegue perceber isso melhor aqui, ó.
ondas chegando paralelas. Para quem não sabe, essa aqui é Pochá, certo? Essa aqui já é a cidade de São Vicente. Deixa eu mostrar aqui. Santos vai até aqui. Daqui para cá é a cidade de São Vicente, primeira vila brasileira, certo? Então nós temos essa ilha aqui, na verdade, essa ligação entre o continente, na verdade, isso aqui também é uma ilha, tá? Essa ligação aqui com a Ilha Pochá, ela não existia, então ela foi construída. Então, mas a questão aqui é essa aqui, ó, difração. Ó, as ondas chegando de forma paralela, encontra um obstáculo, o espaço se torna menor para elas passarem, então elas começam a sofrer difração, ou você consegue ver um formato circular das ondas aqui, e acabou recortando esse litoral aqui, desta forma aqui, desta maneira. Interessante, né? Essa aí é a ideia, então, de difração, ok? Então, é a capacidade das ondas conseguirem contornar obstáculos. Perfeito? Ok? A luz se comporta como uma onda e assim como também como uma partícula. E agora? Será que ela consegue ter será que ela apresenta o fenômeno de difração? Isso é o que a gente chama de física moderna e é bem mais recente essa descoberta. Sim, a luz consegue, né, contornar obstáculos, mas aí, ó, o espacinho que a gente vai precisar, né, nós temos um obstáculo, o espaço deixado precisa ser da ordem de tamanho do comprimento de onda daquela onda lá, e aí ela vai sofrer difração, ok? Bom, é isso que eu tinha para conversar contigo hoje, tá? Só lembrando, todas as nossas aulas estão aqui, ó, no nosso site, no nosso novo site aqui no canal Ciência TV, cientiatvbr.futurecom.com.br, ó, tudo organizadinho aqui no menu, basta clicar lá e escolher o tema da aula que você quer. Se você acha que essa ideia dessas aulas são boas, você pode estar patrocinando o nosso trabalho, clicando aqui em Patrocina essa ideia, fazendo uma doação aqui via PayPal, por cartão de crédito, se você tem uma conta do PayPal, vai direto, ok? No valor que você achar que merece o trabalho. Legal? Então é isso, eu vou ficando por aqui, a gente vai se encontrar na próxima aula. Um grande abraço, até mais.